Salve galera! O tema do vídeo de hoje é Vânia Bambirra e a industrialização brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, eu lancei um vídeo no canal, né? É possível reindustrializar o Brasil? Tá aparecendo aqui o cardzinho do vídeo. E aí, nesse vídeo, eu falo de uma questão de poder político, né? Para reindustrializar o país, é preciso uma transformação radical no bloco no poder. E eu quero continuar desenvolvendo essa reflexão sobre a industrialização brasileira. Nos últimos tempos, tem se circulado bastante uma espécie de nostalgia do período desenvolvimentista, que é assim, ó, é falar que de 1930 até 1980 o Brasil se industrializou, a indústria chegou a corresponder a 30% do PIB e que dos anos 80 em diante a gente vem passando por um processo de desindustrialização. E veja, é verdade, é fato incontestável que nas últimas décadas o papel da indústria de transformação na economia brasileira tem se reduzido. Isso é tranquilo de se entender. Só que eu acho que a gente precisa debater, problematizar um pouco qual foi o caráter da industrialização brasileira. Durante boa parte da história da primeira metade do século XX, né, até 1950, existia uma compreensão de vários teóricos latino-americanos que o problema da América Latina, o problema da América do Sul, o problema da Argentina, o problema do Brasil, o problema da Colômbia, o problema do México, por aí vai, eram países meramente primários exportadores, que não tinham indústria, e que se industrializando, esses países deixariam de ser países dependentes, periféricos, subdesenvolvidos e por aí vai. Isso tinha alguma razão de ser, fazia alguma noção, só que a história, o próprio desenvolvimento capitalista latino-americano mostrou que a industrialização por si só não rompe com a dependência e com o subdesenvolvimento, até porque existe a possibilidade de uma industrialização dependente e periférica, que foi o que aconteceu com o Brasil. Eu não vou debater em Minas Gerais, o que foi a industrialização brasileira de 1930 até 45, né, no período de Getúlio Vargas. Esse ano no canal eu vou gravar inclusive um vídeo específico sobre o varguismo, né, para ajudar a jogar algumas luzes em temas polêmicos do período varguista. E aí eu vou debater a industrialização brasileira pós-Segunda Guerra Mundial. Para fazer esse debate é fundamental começar com um ponto. A Vânia Bambirra, nesse livro, Desenvolvimento do Capitalismo Dependente Latino-Americano, que está aparecendo aqui, ela mostra o seguinte, ó, até a Segunda Guerra Mundial, vários países da América do Sul, particularmente Argentina, Brasil, passaram por um processo que alguns autores chamaram de substituição de importações. Isso tem um debate muito longo, muito amplo, não vou entrar nele. Mas o que eu quero focar é basicamente o seguinte: com a crise de 29, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, houve um crescimento das indústrias nacionais desses países que não podiam, por exemplo, importar bens de consumo como antes. Então, as poucas indústrias que tinham aqui instaladas acabaram suprindo essa necessidade de bens de consumo e tendo uma expansão gigantesca. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, para a América Latina, assumiu o papel de primazia de imperialismo central, né, substituindo a Inglaterra, que tinha um protagonismo muito importante na região. E o que foi que aconteceu com os Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos têm um crescimento gigantesco da sua economia, uma concentração assustadora de cientistas, de técnicos, de pensadores, de cérebros, um crescimento da sua capacidade produtiva e da sua capacidade de inovação. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, a economia estadunidense ela tinha uma demanda bem objetiva para ser resolvida. O nível de crescimento econômico, o desenvolvimento científico-técnico, o desenvolvimento produtivo foi tão amplo que estava acontecendo um processo que era: as máquinas e equipamentos ficavam obsoletas antes de amortizarem o seu valor. O que é que isso significa? Vamos imaginar que Cauê tem uma indústria que produz carros. Cauê produz carros. E aí, Cauê tá lá, né, investiu um dinheiro da porra para desenvolver uma máquina que vai produzir, sei lá, um motor, uma peça de motor, melhor dizendo, uma peça de motor de maneira mais eficiente, mais rápida, mais barata, mais resistente. Aí Cauê investiu, um puta dinheiro para desenvolver essa máquina na fábrica dele. Só que aí, antes de Cauê conseguir recuperar todo o investimento que ele fez no desenvolvimento dessa máquina, já surgiu uma máquina mais moderna.
que transformou essa máquina de Cauê em obsoleta frente ao mercado estadunidense. Aí, para o mercado estadunidense, essa máquina de Cauê já não era mais a mais moderna, a mais eficiente, a mais econômica, a mais produtiva. Mas, para uma economia periférica como a brasileira, uma argentina, como a mexicana, como a colombiana, essa máquina era ultramoderna. Ia provocar uma mudança no padrão da economia, de produção industrial. Então, os Estados Unidos perceberam a necessidade de criar um mercado consumidor de máquinas e equipamentos. Não se tratava mais de exportar os produtos manufaturados prontos, exportar um eletrodoméstico, exportar um carro e por aí vai, mas exportar também as máquinas que produzem esses eletrodomésticos e carros, só que as máquinas que, na economia dos Estados Unidos, já estavam obsoletas. A Vânia Bambirra, na página 123, ela resume basicamente o que foi esse processo. Diz ela: foi baseado na hegemonia da superpotência estadunidense que o desenvolvimento do sistema capitalista no plano mundial encontrou as condições para consolidar todo o processo de integração empresarial, comercial, financeira, política, militar e cultural, facilitada pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento dos diversos meios de comunicação, o que se deu através da proliferação de empresas multinacionais que se instalaram em todos os países capitalistas, através de acordos regionais de comércio, através da criação de sistemas financeiros internacionais ou através de instituições e organismos de coordenação de decisões políticas e militares. Finalmente, esse processo se manifestou mediante a grande expansão da cultura estadunidense em todo o bloco capitalista, impondo suas pautas em múltiplos níveis, que vão das normas preliminares de comportamento às técnicas e metodologias científicas. Aí na página seguinte, a Vânia Bambirra detalha esse movimento em números, né? No período de 1951 a 1955, a América Latina foi a região em que se verificou a maior entrada líquida de capitais, equivalentes a 3,28 bilhões de dólares, que representam 30% do total mundial. Entre 1956 e 1960, essa cifra subiu para 5,65 bilhões de dólares, superadas apenas pela espetacular entrada de capitais no Sudeste Asiático, que alcançou 8 bilhões de dólares. Ou seja, acabou a Segunda Guerra Mundial, a economia estadunidense necessitava de criar mercado consumidor para suas máquinas e equipamentos ali obsoletos que ainda não tinham amortizado seu valor, e também consolidar a hegemonia estadunidense e a integração. Então vamos investir capital, investimento direto, multinacionais dos Estados Unidos se espalhando pelo mundo inteiro. Foi o caso de várias indústrias de eletrodomésticos, indústria automobilística e por aí vai se instalando no Brasil. Então, o impulso de industrialização que acontece no Brasil, particularmente no período JK, acontece com a característica: indústrias de baixa produtividade, considerando a vanguarda do sistema, indústrias de baixa densidade tecnológica, considerando a vanguarda do sistema, e o controle geral do processo produtivo no desenvolvimento científico-técnico ficando com as matrizes, ficando nos países imperialistas. Então, vem aqui a Ford. Beleza, a Ford instala uma fábrica aqui. O lucro vai ser repatriado. O lucro da Ford vai para os Estados Unidos. Então, a Ford vem aqui, domina o mercado, faz pressão contra criar alguma indústria brasileira de carros, só que o setor de engenharia da Ford fica lá nos Estados Unidos. A geração de patentes fica lá nos Estados Unidos. O pagamento de royalties, de serviços, pagamento de lucro da filial para a matriz, tudo fica nos Estados Unidos. Então, é um processo de industrialização que não caminha para a autonomia da economia. É uma industrialização que mantém os laços de dependência e, em certo ponto, até os aprofunda. Porque se você parar para pensar, você tem uma economia, sim, que está se industrializando, mas que mantém uma fortíssima dependência do controle e desenvolvimento científico-técnico e da renovação, inclusive, de máquinas, equipamentos, de consertos, de manutenção das matrizes das multinacionais imperialistas. Então, o Brasil, beleza, o Brasil se industrializou. O Brasil teve um crescimento econômico assustador no período JK em diante, inclusive durante a ditadura empresarial militar. Mas o Brasil se industrializa sem criar, na prática, uma indústria genuinamente brasileira. A gente nunca teve o controle do grosso
do processo produtivo na sua ampla dimensão. Onde está lá a fábrica, a partir de um planejamento nacional, produzir o quê, produzir como, toda a pesquisa científico-técnica, nada disso foi controle nacional. Tanto é assim, inclusive, isso se aprofundou nas últimas décadas. Mas desde sempre, a política de onde a multinacional vai instalar a fábrica ficava muito mais a cargo da decisão da multinacional, por exemplo. E no meu vídeo sobre política industrial chinesa, que está aparecendo aqui, eu já mostrei que isso é característica de um país dependente, né? Em outro momento do livro, a Vânia Bambirra ela descreve como esse processo de industrialização dependente não cria uma capacidade de autoexpansão autônoma. O que é que seria isso? A economia brasileira produzia suas máquinas e equipamentos necessárias para uma expansão permanente do aparato industrial produtivo e sem depender da capacidade produtiva e do domínio tecnológico das multinacionais e dos estados imperialistas. Repare o que a Vânia diz na página 139. Em cada um desses momentos, a necessidade de importação de maquinários se torna imprescindível para a manutenção e continuidade do funcionamento e expansão do parque industrial. Tal dependência somente será dispensável do ponto de vista econômico a partir do momento em que as indústrias pesadas instaladas nesses países passam a ser capazes de satisfazer parte substancial da demanda interna por máquinas pesadas, dado o já alto nível de elaboração de tecnologia industrial nacional. Isso supõe uma economia industrial relativamente madura, cujo processo de reprodução dependente é, então, fundamentalmente alterado. O setor externo, ou seja, o departamento 2 dos países desenvolvidos, deixa de ser componente essencial do funcionamento do processo industrial, passando assim a configurar um processo interno de reprodução ampliada. Em bom português, o Brasil nunca desenvolveu uma capacidade interna de produzir suas máquinas e equipamentos necessários para a expansão constante do seu aparato produtivo. A gente depende de maneira permanente de importação de máquinas e equipamentos de fora das poucas indústrias que estão aqui instaladas. Isso tem uma série de consequências negativas, dentre outras coisas. Para importar máquinas e equipamentos, a gente precisa pagar em dólar. O Brasil não produz dólar. O Brasil precisa obter dólares. Como é que se obtém em dólares? Entrada de capital a partir de empréstimos, a partir de investimento na bolsa, compra de títulos públicos ou exportação. O que é que se exporta no Brasil, basicamente? Petróleo bruto, minério de ferro, proteína animal e por aí vai. Só que quando esses dólares da exportação entram no Brasil, eles são duramente disputados por vários setores. E aí, por exemplo, o Brasil nunca teve uma política de pegar a renda, uma política séria até a última instância, de pegar a renda da exportação, o resultado da entrada de dólares do setor primário e destinar para a indústria, como forma de um processo de transferir renda do setor primário exportador para o setor industrial, ampliando sua capacidade produtiva. A gente nunca fez isso à última instância. E não fez isso por uma questão de a economia dependente funciona no equilíbrio precário permanente. Então, assim, tem uma expansão, o Brasil cresce um pouco, aí aumenta a pressão por importação de máquinas e equipamentos, inclusive a importação até de bens de consumo. Aí isso pressiona a balança comercial. A balança comercial pressionada, isso faz com que a gente precise atrair mais capital estrangeiro. Aí aumenta a taxa de juros para atrair mais capital estrangeiro, para atrair mais dólares. Aí esse aumento da taxa de juros já reduz o crescimento da economia, já dificulta a financiamento das atividades industriais, aí tem um break, e vai nesse looping eterno onde a gente cresce um pouquinho, aí para, e vem, aí para e tal. E a Vânia, inclusive, explica como esse desenvolvimento industrial brasileiro dos anos 50 até os anos 80 tinha uma dependência estrutural da entrada permanente de capital estrangeiro e nunca conseguiu se autodeterminar. Repare nesse trecho, que é bem longo. Hoje em dia, a explicação não é mais tão precisa como está aqui para a economia brasileira atual, mas até os anos 80 era basicamente assim que funcionava. Veja, na página 143, o desenvolvimento industrial, apesar do que acham os teóricos do capitalismo latino-americano, na medida em que chega a ser promovido pelo capital estrangeiro, gera os mecanismos de aprofundamento e ampliação do controle deste capital sobre o capitalismo dependente. Esses mecanismos acumulativos em espiral derivam da forma como as empresas imperialistas funcionam. Dos lucros obtidos, uma parte, em geral pequena, é reinvestida. Ou seja, a Ford do Brasil vem aqui para o Brasil, e aí uma parte muito pequena desse lucro é reinvestida no Brasil. Mas e a maior parte? Outra parte é enviada ao exterior como remessa de lucros, que aumentam indiretamente através dos pagamentos de royalties, de serviços técnicos e de depreciação.
cujo resultado é a descapitalização da economia. Esta descapitalização se reflete nos déficits do balanço de pagamentos. Para suprir esses déficits, são requeridas, entre aspas, ajudas externas por meio de empréstimos. Os empréstimos aumentam os serviços da dívida externa e esta aumenta ainda mais os déficits, aumentando progressivamente a necessidade de mais capital estrangeiro. Em poucas palavras, posso dizer que os investimentos estrangeiros provocam uma descapitalização que exige novos investimentos estrangeiros. O capital estrangeiro se torna assim uma necessidade intrínseca do funcionamento do capitalismo dependente e é, ao mesmo tempo, seu componente descapitalizador e capitalizador. É como o dependente químico. As drogas o matam, mas necessita delas para seguir vivendo. Ou seja, uma das coisas que explica a crise da economia desenvolvimentista brasileira é a mudança na política do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, de jogar lá para cima a taxa de juros e aumentar a pressão pelo pagamento da dívida externa dos países dependentes, dos países subdesenvolvidos, o que fez com que esse fluxo de capital estrangeiro fosse interrompido, jogando várias dessas economias na crise e impedindo a reprodução do modelo econômico que estava ali colocado, inclusive fazendo a dívida externa um dos grandes temas de debate dos anos 80. Lembrando que dívida externa não é o mesmo que dívida interna. Já tem um vídeo no canal explicando dívida pública, rentismo e o Bolsa Banqueiro, a diferença. A gente está falando de um modelo de industrialização que é importante. Veja, é melhor ser um país de industrialização dependente como é o Brasil do que ser um Paraguai, com todo respeito ao Paraguai. Mas a partir da industrialização dependente, a possibilidade de criar uma Embraer, a possibilidade de criar uma Petrobras e por aí vai é maior, porque como a economia tem alguma densidade industrial, esse conhecimento que circula na economia, essa capacidade de produção, essa força de trabalho pode ser aproveitada, inclusive para um projeto soberano de afirmação industrial. Tranquilo. Então isso é básico. É melhor ser um Brasil, com uma Ford do Brasil, uma Volkswagen do Brasil, uma Fiat do Brasil, do que ser um Haiti, ser um Paraguai, na hora de pensar as possibilidades de emancipação. Agora, a industrialização brasileira ela foi feita sem que a criação de capacidade produtiva estivesse submetida às necessidades da economia brasileira, sem um planejamento brasileiro nacional. O domínio científico-técnico não foi apropriado pelo nosso país. Então, a capacidade de produzir ciência e tecnologia, a capacidade de produzir patentes, produzir inovações, ficou restrita aos países centrais do capitalismo. O próprio planejamento de onde instalar essas indústrias, da configuração geográfica da economia brasileira não foi algo planejado nacionalmente, mas muita carga, inclusive, da decisão dos monopólios estrangeiros, e o próprio padrão de produção, como produzir e o que consumir, ficou subordinado ao interesse dos monopólios estrangeiros. E todo esse padrão produtivo industrial dependente tem como consequência também uma dependência gigantesca do fluxo de capital estrangeiro para manter o funcionamento dessa dinâmica. É por isso que o desenvolvimentismo ele faliu. Ele foi derrotado nos anos 80, porque as mudanças no capitalismo global praticadas pelo neoliberalismo, a mudança na dinâmica de fluxo de capital estrangeiro fez com que aquele modelo não fosse mais sustentável. E claro, a burguesia deu uma solução regressiva, reacionária, que é o neoliberalismo, que sim, provoca a desindustrialização. Só que a solução não é voltar para uma política desenvolvimentista dos anos 80, dado que a industrialização dependente não emancipa nenhum país e não torna ele um país com uma indústria de vanguarda do sistema global, entende? A gente não ia virar uma Alemanha se continuasse a política dos anos 50 até os anos 80. Pelo contrário. Então, o que a Vânia Bambirra e todos os teóricos da dependência, inclusive, da teoria marxista da dependência, o Rui Mauro Marini, o Teotônio dos Santos e tantos outros, mostram de maneira muito qualificada, é que o debate não é só como industrializar os países da periferia do sistema capitalista. O debate é que industrialização é essa. Uma industrialização dependente não rompe com a dependência. Esse, inclusive, é um debate muito interessante para fazer na relação China-África. Muitos países africanos estão hoje, sim, passando por processo de industrialização graças às parcerias com a China. Mas isso é uma industrialização que vai
dotar de capacidade produtiva, científico-técnica autônoma ou a industrialização dependente, que vai deixar suas economias atreladas de maneira subordinada à economia chinesa? Isso é um debate muito bom para se fazer. O que eu quero dizer é que a gente precisa, claro, combater todo o desmonte neoliberal que é colocado, tanto hoje como no passado, do que foi conquistado de 1930 a 1980, mas também fazer um debate muito crítico sobre como a industrialização dependente não garante, de fato, uma soberania nacional e, pelo contrário, aprofundou a dependência do imperialismo em muitas dimensões, e como é necessário pensar um projeto de industrialização socialista, radical e revolucionário que rompa com a dependência, que enfrente o imperialismo e que coloque para nosso país uma verdadeira soberania nacional, com capacidade produtiva, científico-técnica e tecnológica brasileira. Nossa! Para que a gente não dependa das empresas multinacionais que hoje controlam a nossa economia. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.